E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta com o Espiritismo Sem Mistérios. Eu quero agradecer para você que já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, por você poder nos ajudar, viu? Porque a gente gosta muito das pessoas que estão junto aqui com a gente. E a Judinara de São Paulo, ela fala assim, irmã, para quem não é espírita, como entender esse processo encarnatório? Ou como perceber que reencarnei para acertar algo? Ai, que pergunta linda, né? Interessante, como né? Como perceber. É. Como é o nome dela? Jucinara. Jucinara? Judinara, perdão. Judinara é uma pergunta, né, muito importante, porque nos assiste também aqueles que não têm um aprofundamento maior na doutrina dos espíritos, isso. Né? Então, como que ela vai perceber, como que ela vai saber? Ora, é um dado importante, se eu não tiver esse ponto de vista, eu não terei como perceber, eu não terei como ver, eu não terei como sentir. Eu até poderei ter pressentimentos. Conheço essa pessoa há mais tempo, nossa, parece que já vi essa pessoa, aquela sensação que chama déjà vu, nossa, já vivi isto, sonhos que muitas vezes te revelam caminhos, não é? Mas você não terá aquela certeza, por isso esse estudo, né? Estamos convidando as pessoas para compreenderem esse paradigma espiritista, que ele é essencial, sem ele você não navega bem por essas águas, é como se você estivesse numa canoa sem remo. Né? Você vai ficar à deriva das águas, então os remos é o conhecimento, é o estudo, é a reflexão. Né? Nadjara, né? Jadinara, bonita, né? Judinara, desculpa, né? Judinara. Como é que é a pergunta dela? Para quem não é espírita, como entender esse processo encarnatório? Ou como perceber que reencarnei para acertar algo? Então ela reencarnou. Como é que ela percebe que ela tem que acertar? Qual foi no planejamento reencarnatório? O que ela tem que fazer aqui? Né? Grande pergunta. Precisa, viu, Jadinara? A gente precisa ter alguns pressupostos para essa questão. O estudo do Evangelho, na quinzena que vem, né? Na próxima semana, o Livro dos Espíritos, né? Com o nosso querido irmão André Luiz. Tudo isto é um conjunto de forças que está chegando no seu destino, no seu caminho, e que para você pode levar para as pessoas que, não sendo espíritas, até perguntam por isso. Olha, aqui tem um estudo que mostra quais são os limites da encarnação, por que eu reencarno. Se eu não tenho a noção, né? Se eu não tenho a noção da reencarnação, olha o tema de hoje, a encarnação, à luz do capítulo 4, dentro do capítulo 4, olha que tema bonito, porque as doutrinas anti-reencarnacionistas, Judiara, ela anula o passado, como está dizendo aqui, e ela também anula o futuro. Né? No passado, porque você não conhecia aquela pessoa, não tem nada, ele é um estranho. E no futuro, porque acaba, a morte termina, o destino está fixado, então não tem progresso. É verdade. A vida fica sem sentido, fica nula. Não há tempo de ressarcimento em uma só vida. Há erros tão profundos que nós cometemos. E até acertos tão maravilhosos que nós realizamos, que se propagam por outras vidas. Colheitas, por exemplo, um estudioso. Ele começa uma investigação científica. Uma vida só não dá tempo, ele precisa voltar para terminar. Quantos voltam para terminar uma tarefa cultural, uma tarefa artística, uma tarefa científica, uma tarefa familiar? Até simples, singelo, sabe? Uma tarefa simples como essa da família, que parece ser simples, né? Mas é a mais complexa, né? Igual lá na China, né? O imperador chinês, por exemplo, ele põe acima dele o educador e o professor, porque ele diz que seria eu, né? Sem a educação, né? Diferente então, está invertido. Aqui não, aqui a gente põe o império, o valor material, acima da educação. A doutrina espírita é uma doutrina de educador, Hipólito Leão Rivaio, né? Foi um educador. É uma doutrina feita pelo Espírito de verdade para nos educar, nos ensinar, nos proporcionar progresso. Então, este conceito, Judinara, da anti-reencarnação e da reencarnação,
ele é ponto pacífico no corpo doutrinário. Convidamos você a estudar, aprofundar. Né? Porque até, inclusive, nesse mesmo item, a gente até estava conversando agora no intervalo, que vem, o pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida apenas à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Então, quer dizer, ele só vem aqui para essa vida e não tem nenhum tipo de ligação com o espírito, só com o corpo material. Não tem lastro, né? Ele usa, nessa tradução está usando a palavra lastro. Lastro é algo maior do que laço, né? É a construção de algo, né? 50 anos, 70 anos, 10 reencarnações juntos, né? Até inverte, às vezes vem com o pai, depois, né? Tem uma passagem na Revista Espírita linda de uma mãe que pede como missão tornar-se o anjo guardião daquele filho. Entendi. Ela pode reencarnar ou ela pode ir para outros lugares e ela pede ao protetor, né, ao protetorado pós-desencarne, que ela gostaria. E aí analisam, tem todo um estudo em torno dela e ela recebe o aval de retornar à Terra para ser um anjo tutelar. É difícil ser um anjo tutelar, porque você não pode interferir na escolha da pessoa, você precisa... Você está só olhando ali e tentando... conduzir de forma suave. Exatamente. Da forma mais suave, procurando não interferir, porque tem o livre-arbítrio. Mas veja o laço, olha que laço bonito. Olha o laço e o lastro, as duas coisas se unindo. Né? Daqui a pouco, daqui na frente, no grande romance Libertação, por exemplo, né, na essência do romance, leia, lindo, aqui tem um processo reencarnacionista de Gregório, né, que é um obsessor, que está atrás de uma pessoa, que é Margarida, e quem que vai libertar Gregório? Matilde, que está lá desencarnada, que é um anjo tutelar maravilhoso, que vai reencarnar por Margarida e vai receber ele como neto, quer dizer, olha as ligações aí, lá do outro lado sendo descritas, para que a gente possa compreender a beleza da teoria reencarnacionista, unindo-nos uns aos outros. Então, Margarida vai pegar aquele grande amor e vai ter nos braços como neto, para ressarcir laços, refazer sentimentos. É lindo isso, não é? É muito lindo. Como você vai transmutar um sentimento, às vezes negativo, de uma paixão cega, para um amor mais evoluído, um amor ágape? Uma paixão cigana, por exemplo, mato-te, né, amor? Ou um amor entre tapas e beijos, né? Para um amor mais celeste, mais sutil. É reencarnando junto, é superando coisas juntos. A doutrina espírita é uma doutrina coletiva. Né? Tem uma lei dela, é um livro dos espíritos, né? O André Luiz vai trazer, a lei de sociedade que nos reúne, não tem como, a gente precisa estar juntinho, grudadinho, né? Igual na Índia, né? É verdade. Todo mundo grudado. E a gente já falou dessa parte da doutrina reencarnacionista, mas e quanto ao futuro? De acordo com os dogmas fundamentais decorrentes da não reencarnação, a sorte das almas está definitivamente determinada depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso, já que se há algum progresso, não pode haver mais destino definitivo. Olha, então eu não vou encontrar mais a mãe que eu amei, quis bem, o filho adorado, as pessoas queridas com as quais eu me relacionei. Né? As coisas param. Não há continuidade, não há laços ou lastro, não há sequência. O famoso, como Emmanuel escreve, o espírito de sequência. Primeiro o grão, a semente, depois a árvore, depois o fruto. Né? Quer dizer, tudo isso não há, fica parado, estagnado. Quer dizer, é uma doutrina que não convence. É verdade. Ou leva você ao desânimo, ao desamparo, a um pessimismo, né? Terrível, muito doloroso, né? Mas a doutrina espírita a caixa de Pandora, né, foi aberta, os males saíram pela humanidade, lá no fundo o livrinho do Kardec, doutrina espírita, a esperança. Pois é. E aqui continua falando assim, de acordo com o modo de vida que tiveram, bem ou mal, as almas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, e sem esperanças de jamais se reunirem, de tal modo que pais e mães, maridos e esposas, irmãos e irmãs, e amigos não estão jamais certos de poderem se rever, tratando-se, pois, da ruptura mais absoluta da família. Acaba com os laços de família, quer dizer, e acabando com os laços de família, Polly, acaba também com o sentido da vida, que é a própria reencarnação. Por que eu vivo, por que eu existo, por que eu nasci? Se não é para amar um tanto mais, crescer um tanto mais. Por isso que, se não nascer da água do reino, voltamos aqui ao título do capítulo. Kardec não pôs esses títulos por acaso. Está aqui um mistério, está aqui a resposta, né? Ele diz, nós, né? Aqui a abertura dele é maravilhosa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O Cristo está pedindo para nós acreditarmos, dar crédito aos ensinamentos. Há muitas moradas na casa de meu Pai, capítulo 3º, que nós acabamos de ver.
Se assim não fosse, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. Afirmando então reencarnação, afirmando então reencontro, afirmando continuidade dos laços familiares, Polly. Olha o que eu estou falando aí, claramente a continuidade das existências. É verdade. Está aqui, né? De forma maravilhosa. E quando a gente já começa a entrar mais na encarnação, né, que é o próximo item. Aqui No item o 23, nosso Kardec fala das 4 teorias, né, básicas que temos sobre o além-túmulo. Né? Sim. No primeiro, o nada. Que é essa doutrina da qual nós estamos falando, né? A doutrina materialista que acaba com o corpo, não tem alma, não existe a alma, não existe a pré-existência. Segundo é panteísmo. Do todo universal, então quando eu termino, só a gota no oceano, só vira oceano, a gota vai embora. A terceira é a conservação da individualidade com destino fixado, segundo a doutrina da Igreja. E aí, o que nós diferenciamos? O que a doutrina espírita traz de grande grandeza de contribuição? A conservação da individualidade, como dentro do cristianismo, né? Mas com um progresso infinito. Vamos guardar isso, né? Então, o 4º item, na verdade, é uma continuidade do 3º, porque ele diz lá no primeiro capítulo, né? Não vim destruir a lei, então ele não veio revogar nada, tampouco a doutrina espírita. Ele está dando continuidade à lei, olha. Então, conserva a individualidade, mas ela não está pré-fixada após a morte. A gente continua, né? Crescendo, evoluindo e tudo mais. Né? No hiato, inclusive, da erraticidade, a gente evolui muito. É o elo perdido, né? É verdade. Onde está o elo perdido, né? A evolução nossa, no grande progresso, né? Do animal pulminal, está lá na erraticidade. O progresso também se faz em 2 etapas. Nós temos uma cidadania interexistencial, Polly. Eu sou espírito e sou alma, ou seja, um espírito encarnado. Eu tenho a dimensão humana e a dimensão espiritual. Só que nós estamos desacostumados, não cultivamos, não temos a cultura do espírito, ou da minha interexistência. Né? É verdade, é verdade. E falando também com a Judiara, né? Esqueci o nome dela. Judinara. Judinara. Dos caminhos para encontrarmos as respostas é o nosso intercâmbio, o desenvolvimento da nossa espiritualidade. E isso não existe só no Espiritismo. Não. Todas as religiões fazem intercâmbio, dão ao intercâmbio outros nomes. Né? No evangélico, eu falo com Deus diretamente. Na igreja, no catolicismo, com os anjos. Não é verdade? Nós espíritos falamos que nós falamos com os tutelares. São as mesmas forças. São os espíritos enviados por Deus. São as forças que cuidam do universo, tocando-nos, chegando até nós e guiando os nossos passos. É verdade. E a gente encerra aqui, então, essa parte desse item, né, que é os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação. E a gente vai agora para o intervalo, e no próximo bloco a gente trabalha os limites da reencarnação, né? Certo. Então nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Espiritismo Sem Mistério.